Vida conjugal, falamos sobre relacionamento, né, de marido e mulher, falamos sobre a base que constrói ali uma família. E agora, como uma sequência lógica para esse nosso segundo retiro, nós vamos falar a respeito da criação de filhos. Então, o tema para esse nosso retiro é filhos, educando daqui para a eternidade. Esse é o tema do nosso segundo retiro da família. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, irmãos, é a respeito do que é a família. O que constitui a família? Ou seja, nós vamos falar a respeito sobre a definição do que é a família. A família, ela é uma comunidade divinamente estabelecida. A instituição que nós conhecemos, né, por família, constituída ali por um homem, a mulher e seus filhos, ela foi criada por Deus, não por homens. Então, a família é uma comunidade divinamente estabelecida. Ou seja, a família não é uma porção arbitrária de indivíduos, ou seja, não é algo que não tem um regulamento, ou não tem normas, ou simplesmente de acordo com o bel prazer de qualquer um. Cada um pode definir o que é uma família. O conceito de família é aquilo que o próprio Deus criou que deveria ser. Então, por mais que a sociedade, ou o Congresso, ou, sei lá, a corte mais poderosa do mundo, por mais que eles tentem, eles não podem votar para decretar no que consiste uma família. Eles não podem votar e decidir, agora a família é a partir disso que nós vamos decidir. Da mesma forma como eles não podem definir se a gravidade existe ou não. Da mesma forma como eles também não podem decretar, a partir de hoje eles falam assim, a água do rio vai correr rio acima. Nada do que eles façam ou tentem voltar a respeito disso pode mudar, porque o próprio Deus já determinou como que seria, né? Então, imagine só que o Congresso, né, pense aí numa corte, ou na Suprema Corte, vamos pensar lá como se fosse a Suprema Corte lá do Brasil, né, o Xandão lá, eles votassem por acabar com a lei da gravidade. E eles falassem assim, a partir de hoje não existe mais a lei da gravidade. Nós votamos aqui e nós decidimos acabar com a lei da gravidade. E a lei da gravidade, como nós sabemos, é aquela lei que puxa tudo para o centro da Terra. Que é aquela força que nos mantém firmes aqui na Terra. Que é o motivo da gente não sair voando por aí. Mas imagine então que o Congresso agora resolva acabar por essa lei universal. Algo que o próprio Deus criou, que fosse assim. E então, eles votam e aí as pessoas pudessem imaginar que agora elas podem voar, ou elas resolvem pular de um alto prédio ou de uma colina, e por um instante elas têm ali aquela liberdade, aquela sensação de liberdade, e elas pensam, né, estamos voando, né, agora eu posso voar, porque a lei da gravidade, o Congresso votou que acabou, não existe mais a lei da gravidade. E eles pensam, então, agora nós podemos voar. Mas nada, irmãos, do que eles façam pode mudar a lei da gravidade, do que ela é e do que ela exerce. Alguma hora, eles vão ser puxados para o centro da Terra, para baixo, e eles vão se espatifar no chão. Porque é algo que o próprio Deus criou. E eles não podem mudar ou não podem revogar essa lei. Então, da mesma forma, igualmente é o casamento. Mesmo que a Suprema Corte ou a pessoa mais poderosa do mundo tentasse mudar ou tentasse banir o casamento, tentasse agora talvez restabelecer o que é um casamento ou dar novos padrões para o que é um casamento, no que consiste uma família, como nós vemos hoje aí, né, casamentos LGBTs e as pessoas tentando redefinir o que é o casamento, nada disso, embora isso, né, esses casamentos LGBTs, esses casamentos homoafetivos, essas coisas que hoje em dia estão por aí, embora isso possa sim destruir muitas vidas, mas isso não destrói ou não anula o que é o casamento em si. Isso não muda aquilo que é o padrão que o próprio Deus determinou que seja. E o matrimônio ele foi estabelecido por Deus logo no primeiro livro da Bíblia. Quando nós estudamos Gênesis, lá no início, no capítulo 2, no versículo 24, diz assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é o conceito que Deus criou. Esse é o conceito que não pode ser modificado, que não pode ser removido. E uma vez, então, que a família ela não foi criada ou não foi inventada por nós não temos o direito de reinventá-la.
Nós não podemos mudar o padrão daquilo que Deus estabeleceu. Então, por essa razão, nós devemos ter cuidado para não tratar a família ou não olhar para uma família, como eles dizem hoje, associando que eles podem, mas a minha família é 2 homens, 2 mulheres, ou sei lá qual que é o padrão de família que eles colocam hoje em dia. A família, como a palavra de Deus diz, é o homem e a mulher e seus filhos, constituído pelos seus filhos. Então nós temos que tomar cuidado, né, que hoje esses especialistas, né, psicólogos, tentam definir do que é essa família que constitui essa sociedade moderna. Então cada membro da família é uma pessoa criada à imagem de Deus. E se nós desejamos conduzir a nossa família adequadamente, nós devemos nos atentar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia, a palavra de Deus é o nosso manual de como nós devemos estabelecer. Então, o que eu queria falar com vocês, irmãos, é qual o propósito que Deus criou essa instituição. Qual é o propósito da família? Por que Deus criou o casamento? Qual é o propósito disso? Então, irmãos, primeiramente nós temos que entender que famílias são a base da sociedade. Toda a sociedade é constituída por famílias e, consequentemente, igrejas também são constituídas por famílias. E nós não teremos igrejas santas e sociedades justas se nós não tivermos famílias bem estruturadas. Se nós não tivermos famílias bem estruturadas naquilo que a palavra de Deus diz como é uma família. Porém, nós vemos que hoje em dia os relacionamentos eles estão assim, cada vez mais frágeis, cada vez mais se dissolvendo, né? Divórcios sendo feitos assim. Hoje você pode se divorciar até pelo um simples papel. Assina um papel lá, não precisa nem ir lá no cartório. Você pega tudo online, assina ali e pronto. E isso é uma coisa muito ruim. O índice de divórcio chega a quase 50% em alguns países. E eu sempre me lembro aqui daquela cena do filme A Jornada. Não sei quem já viram. Já viram esse filme, A Jornada? Quem que não viu? Nunca viu? Não, eu recomendo a vocês. Esse filme eu não me canso de ver. Eu já vi ele 50 vezes e toda vez que eu vejo é muito edificante esse filme. E naquele filme tem uma cena em que, na verdade, o filme ele gira em torno de um grupo lá de teólogos lá do século XVIII, né, ano de 1800, século XIX, eu acho, né, ano de 1800 mais ou menos. E um dos teólogos ali, ele inventa uma máquina do tempo e faz com que um daqueles teólogos viaje para o tempo, né, do ano 2000, chegando aqui no século XXI. E lá no tempo dele, lá na época dele, lá de década de 1800 mais ou menos, o índice de divórcio lá, ele fala no filme, era de 1 para cada 5 casamentos. Então, a cada 5 casamentos, acontecia o divórcio. Isso já era um motivo de grande tristeza para ele. Ele fala assim, como pode, né, a cada 5 casamentos, um divorciar? Mas aí, quando ele viaja, ele chega aqui nos anos de 2000, ele descobre que 1 a cada 2 casamentos acabam em divórcio. Ou seja, 50% dos casamentos acabam em divórcio. E isso faz com que ele fique ainda mais triste, faz com que ele fique ainda mais, que ele lamente mais ainda essa situação. E ele percebe que, como com o passar do tempo, Satanás tem atacado a família, destruindo a família. Porque Satanás sabe que a família é a base da sociedade. Porque Satanás sabe que se ele destruir a família, se ele conseguir desestruturar os valores da família, ele consequentemente vai acabar com a sociedade. E isso vai acabar também com a igreja. Porque, como eu falei, igrejas também são compostas de família. Mas se nós não tivermos famílias bem estruturadas, nós nunca teremos uma igreja bem estruturada. Como é o lema aqui da nossa igreja, né? Que a gente diz, né? Famílias fortes igual igrejas fortes. Por isso, irmãos, nós devemos então nos atentar para os ensinamentos preciosos da palavra de Deus e aplicar o evangelho em cada área da nossa vida. Seja na nossa casa, nos nossos relacionamentos de pai e filho, marido e mulher, seja no nosso trabalho, no nosso relacionamento com os colegas de trabalho, em todas as áreas das nossas vidas, nós devemos estar ali com o evangelho a todo tempo inserido nessas áreas, né? Porque a sociedade ela é um espelho da família. Então, assim como está a família, assim está a sociedade. Mas para isso, então, nós precisamos entender e o que eu gostaria de dizer para vocês é,
para que então que serve o casamento? Como eu falei, vamos entender por que Deus criou essa instituição, qual é o propósito do casamento, por que Deus fez o casamento. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem comigo suas Bíblias lá em Efésios capítulo 5, e nós vamos estudar essa passagem um pouco. Deixa essa passagem aberta aí. Efésios capítulo 5. Eu gostaria de entender com os irmãos aqui qual que é o propósito do casamento. Por que Deus criou essa instituição? Porque hoje em dia nós vemos as pessoas casando com os mais diversos motivos possíveis. E todos esses motivos errados. Então, serve aqui agora, né, para os irmãos aí solteiros, qual é a motivação do casamento? Por que nós nos casamos? Porque muitas pessoas dizem assim, eu quero me casar porque eu quero ser feliz, achando que a felicidade vai estar no outro, achando que o cônjuge é quem tem a obrigação de fazê-lo feliz. Ou então ele acha que casando ele vai escapar dos problemas, né? Às vezes da sua casa, ali do ambiente familiar, dos pais ali. Então, eu quero casar para poder sair do ambiente da minha casa. Eu quero casar para me sentir completo. Ou eu quero casar para ter uma vida sexual mais ativa. Então, as pessoas casam hoje por vários motivos. E todos esses motivos não são o motivo pelo propósito qual que Deus criou o casamento, né? E logo, muito breve dentro do casamento, eles percebem, né, às vezes no primeiro ano de casamento, às vezes até nas primeiras semanas de casamento, eles percebem que o casamento não é todo aquele mar de rosas que eles esperavam, porque no casamento tem dificuldades, há desafios, e se a gente não tiver o propósito firmado naquilo que o Senhor criou, é muito fácil, como eu falei, vai virar estatística, vai virar mais um divórcio, porque as pessoas entraram para aquele relacionamento, para aquele casamento com os propósitos errados. E quando Paulo escreve aí para Efésios, né, no capítulo 5, no versículo 31, ele diz assim, Efésios 5, 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então Paulo está dizendo aqui, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aqui Paulo está repetindo as mesmas palavras que a gente acabou de ver lá de Gênesis, quando Deus instituiu lá o relacionamento. Então Paulo está dizendo que agora há um mistério. E ele continua, né? Este é um mistério. E refiro-me, porém, à igreja. Então, primeiramente, o que eu queria falar, o que é um mistério? Né, ontem eu e o Gui, a gente estava conversando, né, a respeito lá do encontro, né, da missão apoio. Lá tudo é mistério, né? É um mistério, é algo que não pode ser, que você não pode falar, você tem que ir. É um mistério, irmão, não pode. Mas mistério não é isso. Não é essa coisa misteriosa, mística, que não pode ser falada. O mistério, quando a gente vê a questão do mistério no Novo Testamento, era algo que antes estava oculto, era algo que antes estava encoberto, mas que agora em Cristo foi revelado. Agora em Cristo a gente descobriu aquele mistério que antes eles não sabiam o que era. E Paulo vai dizer aqui que o mistério ele diz, e este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então qual é o mistério aqui? O mistério é o casamento, ou o que ele representa. Por essa razão, então, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então Paulo diz, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Agora olha o versículo 33, que ele diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Ou seja, Paulo está dizendo que o mistério que antes estava oculto e que agora foi revelado, é que o casamento existe para poder refletir, para poder espelhar o relacionamento de Cristo com a igreja. O nosso relacionamento deve refletir o relacionamento que Cristo tem com a sua igreja. E foi para isso que Deus criou o casamento. Não para que você se sentisse completo, não para que você se sentisse feliz, não para que você tentasse fugir dos problemas da sua casa, não para que você... é lógico que todas essas coisas são válidas. Ninguém quer ter um casamento frustrado, ninguém quer ter um casamento infeliz. Mas o propósito maior do casamento é que ele deve testemunhar para o mundo o relacionamento de Cristo com a igreja.
O nosso casamento deve refletir o Evangelho. Quando os nossos filhos perguntarem para nós, pai, o que é o Evangelho? Nós deveríamos dizer para ele, olhe para o papai e para a mamãe, olhe para o nosso relacionamento, isso é o Evangelho. Veja como o papai ama a mamãe a ponto de dar a vida por ela, de proteger, de amar, de cuidar dela. E olha como a mamãe, também em amor ao papai, se submete ao papai como a igreja faz com Cristo. Então, o propósito do casamento é refletir esse relacionamento de Cristo com a igreja. Cristo deu a vida pela igreja e nós, maridos, devemos dar a nossa vida pelas nossas famílias, pelas nossas esposas. E as nossas esposas, assim como a igreja, deve ser submissa a Cristo, deve ser submissa a nós. Então, este é o propósito do casamento. Por isso que na Bíblia a gente encontra, essa nomenclatura de dizer que Cristo é o noivo e nós, a igreja, somos a noiva de Cristo, representando mais uma vez essa simbologia do casamento. Quando se fala então sobre casamento, criação de filhos, educar filhos e outras coisas, esses assuntos mais práticos, nós logo pensamos assim, eu preciso de algo que me ajude com isso, Procuramos manuais de autoajuda, 3 passos para um casamento feliz, 12 passos para educar os seus filhos, Nós procuramos essas coisas, mas o que nós temos como objetivo aqui para esse retiro não é uma palestra aqui de autoajuda, não é simplesmente falar aqui algo terapêutico, mas o que nós queremos aqui, irmãos, é proclamar o Evangelho e aplicar o Evangelho à vida prática da nossa vida no lar. É refletir o Evangelho na nossa vida prática no lar. E como eu falei, não só na nossa vida no lar, mas também no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Por onde nós passarmos, nós devemos ser um espelho para aqueles que nos olham e ver Cristo em nós. Mas a nossa família, ela é ali um espelho, ou vamos dizer assim, um mini evangelho. Então, se você não olha para a sua família com o olhar, com os princípios do evangelho, você está olhando para a sua família de uma forma errada. Porque a família deve refletir esse evangelho. Como eu falei, o relacionamento de Cristo com a igreja deve refletir o relacionamento do marido e com a mulher. E o relacionamento de Deus com o filho deve refletir o relacionamento dos pais com seus próprios filhos. A forma como nós tratamos os nossos filhos deve ser semelhante à forma como Deus nos trata. E é isso que nós vamos aprender aqui durante esse retiro. Em especial, nós pais devemos nos aproximar então das Escrituras famintos por essa instrução, famintos por querer aprender e realizar essa tarefa que é difícil. Sim, é difícil. Por isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos ajudar, para nos ter disciplina, para nos ajudar a educar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Principalmente aqueles que, assim como eu, talvez não tiveram uma família que venha com essa bagagem de ensinamentos voltados para o Evangelho. Talvez vocês, como eu, não tiveram pais que deram bons exemplos no sentido de criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu não fui criado num lar cristão, mas nem por isso eu devo repetir ou eu estou fadado a cometer os mesmos erros dos meus pais. Deus, ele muda esses princípios, Deus, ele quebra esses ciclos, e nós agora temos, então, um exemplo maior a seguir. Embora tudo que nós trazemos como bagagem reflete, sim, o nosso relacionamento com os nossos pais, mas agora nós temos um exemplo maior a seguir, que é o exemplo de Cristo. Então, talvez assim como eu, se você não foi criado num lar cristão, você pode, sim, olhar para outros exemplos de cristãos na igreja, de casais mais maduros, de pessoas que podem te ajudar nesse sentido, e também nós temos a Bíblia para nos ajudar e nos orientar. Então, como eu falei, irmãos, o tema desse pequeno retiro é filhos educando daqui para a eternidade. Mas nós poderíamos nos perguntar, filhos educando daqui para a eternidade. E por que isso importa para todos nós? Por que isso é importante para nós entendermos? Porque os princípios do Evangelho que nós vamos descrever aqui, eles carregam aplicações para todas as áreas da nossa vida. E, em particular, para as famílias que estão criando e educando seus filhos. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui, para que a gente possa refletir esse princípio da criação de filhos no nosso lar, é sermos mímicos de Deus. Sejam mímicos de Deus. Ainda aí em Efésios, onde vocês estão com a Bíblia aberta,
No capítulo 5, no versículo 1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. No original, no grego, a palavra que é traduzida para nós aqui como imitadores, ela literalmente traz a tradução da palavra mímica. Hoje nós tiramos a palavra mímica, ou seja, de imitar, de copiar. Paulo está ordenando aqui que nós copiemos a Deus, que nós imitemos a Deus. Nós somos filhos amados de Deus e devemos olhar para Ele como filhos, olham para o próprio Pai. Assim como os filhos olham para nós e tentam nos copiar em tudo, nós devemos fazer isso com o nosso Pai Celestial. Nós devemos imitar a Deus. Deus nos criou para sermos assim essa criatura que reflete, que imita. Nós imitamos naturalmente, instintivamente. Basta a gente conviver, né, com muito tempo com uma pessoa e a gente às vezes percebe que a gente acaba pegando algum jeito dessa pessoa, algum jeito de falar, né, os trejeitos daquela pessoa. Né? Lá no retiro dos jovens, os jovens voltaram para casa falando, uai, sou, trem, né? Porque ficaram ali ouvindo eu falando, daqui a pouco vocês estão falando aí também, uai, trem. Porque nós somos influenciados e influenciamos muitas das outras pessoas. Nós somos seres criados para isso, para influenciarmos e sermos influenciados. Então, irmãos, basta nós vermos como uma criança imita o pai, né? Como que o tempo todo as crianças estão olhando para nós, estão aprendendo, estão copiando tudo aquilo que nós fazemos, né? E é engraçado, né? A gente vê assim as crianças como elas fazem as coisas, às vezes até mesmo sem entendimento, elas estão olhando para nós e nos copiando. Eu achei muito engraçado esses dias lá em casa, né? O Jonathan e a Gabi estavam lá, o Natan começou a brincar de ser pastor. Ele pegou a Bíblia dele e como se ele estivesse no culto mesmo, e falando, bom dia, irmãos, vamos começar o nosso culto, abra suas Bíblias. Começou, e como se ele estivesse realmente ali, mas o quê? A gente não ensinou isso, ele literalmente, essa liturgia do culto. A gente faz o cultinho com ele em casa, mas não é assim, agora vamos parar, vamos fazer. Onde ele aprendeu isso? Na própria igreja, observando. E essa é a importância de nós mantermos os nossos filhos dentro do culto, para que eles aprendam isso. Eles estão ali observando e aprendendo o tempo todo. E eu achei muito legal, foi muito interessante. Ele na cabeça dele montou toda a liturgia do culto. Ele era o pastor, bom dia, irmãos, abram suas Bíblias. Aí ele fechava, agora nós vamos cantar. E ele mesmo escolhia a música. E ele, vamos cantar. E cantava a música, depois abria de novo e cantava. Até por fim ele ficou ali repetindo aquilo o tempo todo. Mas o que? Ele está aprendendo, porque ele está observando. O tempo todo ele está observando. E nós devemos então tomar cuidado, porque nós somos aquilo que nós imitamos, aquilo que nós vemos e imitando. Olha o que a Bíblia diz aí no Salmo 115, versículo 4 e 8. Vamos abrir lá. Salmo 115. Versículo 4 e 8. 4 a 8. Diz assim: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornam-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Ou seja, você é aquilo que você imita. Se você adora ou se você imita algo surdo, mudo e cego, você automaticamente se tornará também mudo, surdo e cego. Se o Deus que você adora é um Deus imóvel, consequentemente você também se tornará uma pessoa imóvel. Se você adora um Deus impessoal, consequentemente você se tornará cada vez menos pessoal. Nós somos aquilo que nós imitamos. Da mesma forma, nós então que adoramos o Senhor, nós que adoramos o Deus verdadeiro, nós devemos olhar para a palavra de Deus e adorar ao Senhor. Como Paulo diz aí em 2 Coríntios 3,18, que ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, diante de Deus, em adoração, nós somos transformados de glória em glória à medida que nós nos aproximamos mais de Deus, à medida que nós amamos mais a Bíblia, à medida que nós meditamos e aprendemos mais, nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados à medida daquele a quem nós adoramos. Esse é o nosso desejo. É assim que nós devemos querer que a nossa vida
conduza adorando ao Senhor e imitando aquele a quem nós adoramos. Agora, se você não imita a Deus, se você não busca a palavra de Deus, se você não busca essa transformação diariamente, observando a palavra de Deus, buscando aprender com a palavra de Deus, então a única coisa, ou a última coisa que você deveria querer é que os seus filhos o imitassem. Mas a má notícia é que mesmo assim eles vão te imitar. Porque, como eu falei, eles estão o tempo todo olhando para nós e aprendendo. Então, se nós não adoramos a Deus, nós deveríamos querer que nossos filhos não nos imitem. Mas, infelizmente, isso é o que eles vão fazer. Quando nós nos tornamos pais, né, nós ficamos preocupados, né, porque agora é tudo novo. O que eu faço agora? Como que eu vou agir nessa situação? O neném está chorando, eu não sei se é de fome, se é de cólica, eu não sei o que é, vai passando as fases, tendo que lidar com as pirraças, com a Bia. Como que eu faço agora? E aí a gente tenta, né, procurar igual eu falei, esses livros de autoajuda que nos orientam a como ser pais, como educar os nossos filhos. Porém, há uma falsa premissa nessa preocupação. Nós nos preocupamos com isso, né, em querer aprender em como educar os nossos filhos, a criá-los, mas há uma falsa premissa nessa preocupação, porque nós temos a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Nós temos aqui tudo que nós precisamos para que a gente seja bons pais, bons maridos. Nós só precisamos, então, sermos mímicos de Deus, imitar ao Senhor. É o nosso dever ler a palavra de Deus e adorar a Deus à medida que nós o imitamos. E desejar, então, e pedir que o Espírito Santo caminhe conosco lado a lado, e à medida que nós somos transformados à imagem e semelhança de Deus, nós desejamos também que os nossos filhos também acompanhem esse processo e eles também sejam transformados, né? E agora também Deus nos dá essa capacidade, essa sabedoria, o discernimento nessa nova etapa, né? Que nós nos tornamos pais, que nós agora nesse novo desafio. Então, Deus quer que nós cresçamos de glória em glória. Deus quer que nós nos aproximemos dele. Ele nos convida a crescer e a imitá-lo. E o Espírito de Deus nos auxilia nessa tarefa. O propósito do pai e da mãe, por fim, então, é ser um instrumento de salvação para o filho. Nós não somos a base de salvação para eles. Nós não somos aqueles que vai garantir ou que vai lançar os fundamentos da salvação deles. Mas nós somos chamados a criar esse ambiente ou preparar o coração dos nossos filhos para que eles recebam o Evangelho. Porque, da mesma forma como no casamento, nós maridos não somos aquele que fez uma expiação vicária para as nossas esposas. Nós não somos aqueles que pagou o alto preço pelas nossas esposas. Mas nós somos chamados a imitar aquele que fez esse sacrifício. Porque o único que pode salvar, o único que fez essa obra substitutiva pelas nossas esposas e por todos nós, foi Jesus Cristo. Mas nós, maridos, ao mesmo tempo, somos chamados a imitá-lo. E então, fazer com que o nosso ambiente familiar gire em torno de Cristo. Então, nós, pais, também devemos fazer com que os nossos filhos sejam alcançados pelo poder do Espírito Santo através da nossa criação. É lógico que não há uma fórmula mágica, não há um botão que a gente aperta, que agora é a hora da salvação, vou apertar aqui e o meu filho será salvo. Se fosse isso, era muito fácil, né? Mas nós somos chamados a preparar o coração dos nossos filhos a receber o Evangelho. E como que nós fazemos isso? De forma natural, de forma orgânica, imitando a Deus, preparando o ambiente familiar para que eles recebam o Evangelho de forma simples, fazendo cultinhos domésticos, orando com os nossos filhos, aproveitando cada oportunidade que nós temos para poder orar juntos, né? Seja ali enquanto estivermos reunidos em família, enquanto estivermos juntos à mesa, almoçando, tomando café, sempre aproveitar de toda oportunidade, olha como Deus criou a chuva, olha como que é lindo o sol nascendo, olha como a gente foi esses dias para trás naquele parque das aves, e a gente viu lá cada passarinho mais bonito um com o outro. Olha, a gente chegar e aproveitar e falar, olha como que é linda a criação de Deus. Então, é aproveitar cada oportunidade para preparar o coração dos nossos filhos para receber o Evangelho, para saber que foi o Deus que criou todas essas coisas. Esse é o nosso dever. Nós não somos aquele que vai trazer a salvação para eles, mas nós somos chamados sim, e esse é o nosso dever,
para criar uma atmosfera no lar, preparando os nossos filhos, né, de forma simples, de forma orgânica no nosso lar, para que eles possam receber o Evangelho e orando sempre e crendo que o nosso Deus ele é poderoso para salvar eles, para alcançar o coração dos nossos filhos. Então, esse é o nosso dever como pais, né? E isso é o propósito do casamento. Como eu falei, o propósito do casamento, do relacionamento, é refletir o Evangelho. Seja através do nosso relacionamento marido e mulher e também do nosso relacionamento pai e filhos. Porque nós temos a base qual nós devemos imitar. Amém? Vamos orar. Vamos fazer um intervalozinho bem rápido agora. São 11h08 agora, 11h15 a gente volta bem rapidinho só para tomar uma água. Estou com o nariz aqui bem entupido também, eu vou... E depois a gente volta, amém? Vamos orar? Amém? Todos acharam? Sofonias 3,17. Vai estar aqui também no slide, quem quiser acompanhar aí. Sofonias 3,17 diz assim: O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então vamos pensar um pouco a respeito desse versículo e colocar ele em paralelo com o versículo de Efésios 5:1 que nós lemos no período anterior. Nós vimos lá em Efésios 5:1 que nós somos chamados a sermos mímicos de Deus. Nós somos chamados a sermos imitadores de Deus. E se nós desejamos fazer isso, nós devemos fazer a semelhança de um filho olhando para o pai. Então nós devemos olhar para Deus como nosso Pai Celestial e devemos refletir esse relacionamento de Deus com seus filhos nos nossos relacionamentos de Deus, no nosso relacionamento de pai para os nossos filhos. E nós vemos aqui que em Sofonias que Deus ele se alegra em nós. Como nós vemos aqui, Deus ele regozijará com brados de alegria. Ele está em nosso meio, poderoso para salvar, ele regozijará em você. Então nós vemos que o próprio Deus ele tem alegria em nós. E o sacrifício que Jesus fez por nós, ele fez aquele sacrifício na cruz, um sacrifício de horror, naquela cruz de horror, um sacrifício difícil, mas ele fez isso pagando um alto preço. E nós sabemos hoje, a partir de toda a narrativa, de toda a história da Bíblia que nós temos, que esse sacrifício envolve renúncia, que esse sacrifício envolve sangue. Mas a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso lugar. Mas Cristo fez isso com brados de alegria. Deus fez, enquanto ele se sacrificava por nós, ele fez com alegria. Não simplesmente, vou ter que ir lá morrer pelo aquele bando de pecadores, murmurando, como as nossas crianças às vezes fazem o tempo todo, Não, Cristo fez isso com brados de alegria. Na noite, em que Jesus foi traído ali, em que ele instituiu a ceia, a Bíblia diz que ele e seus discípulos se reuniram, fizeram a ceia e cantaram. Eles louvaram ao Senhor, e então Cristo foi a ser crucificado. Ou seja, Cristo literalmente ele cantou enquanto se preparava para ir para a cruz. E ele cantou um brado de alegria, ele se reuniu com seus discípulos em um momento de alegria, de adoração ao Senhor, enquanto ele sabia que aquele momento precedia o sacrifício que ele teria que fazer. E ele fez esse sacrifício com alegria. E então, da mesma forma, o sacrifício que nós fazemos pelos nossos filhos também deve ser um sacrifício com júbilo, um sacrifício de alegria. Nós devemos praticar esses sacrifícios à medida que nós cantamos, que nós louvamos ao Senhor. O esperado é que nós manifestemos esses cantos, esse regozijo por nossos filhos, enquanto nós nos sacrificamos por eles. Não só nos momentos em que eles são adoráveis, não só nos momentos em que nós olhamos assim, olha que criancinha mais linda, dormindo então, É uma maravilha. E aí a gente se alegra naquele momento. Mas a gente tem que entender que esse louvor, essa alegria, esse sacrifício que nós fazemos pelos nossos filhos, inclui todo o período. Nós não sabemos que a vida ela é muito mais complicada do que isso. Então nós louvamos ao Senhor enquanto nós sacrificamos os nossos filhos, mesmo na bagunça, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos em que a gente quer matar aqueles pestinhas, porque isso, irmãos, nós sabemos que é muito difícil. Nós sabemos que tem dias que realmente a gente quer... Nossa, a gente fala, meu Deus do céu, o que eu fui arrumar para a minha vida? Estava tão bom,
Tava só eu, minha esposa, tudo tão tranquilo. Aí foi chegar essa criaturinha aqui, colocando tudo de pernas pro ar, bagunçando tudo, né? Mas nós sabemos que o nosso deleite nisso tudo é muito prazeroso também. Mesmo apesar das dificuldades, mesmo apesar desses sacrifícios, nós devemos louvar ao Senhor. Então nós devemos fazer, né, esse júbilo de alegria para os nossos filhos, enquanto eles mesmos ainda nem sabem o tanto que nós sacrificamos por eles. Enquanto eles mesmos nem têm ideia do tanto que nós deixamos de fazer algo ou de sacrificar algo em nosso favor em prol deles. Esse deve ser o nosso sacrifício com alegria, espelhando mais uma vez, né, o sacrifício que o próprio Senhor Jesus fez por nós, com alegria, com gratidão. Então, isso deve reinar em nossos corações. Nós devemos sacrificar para os nossos filhos com alegria, mesmo nos momentos mais difíceis, enquanto, como eu falei, eles mesmos nem têm ideia do que isso significa. E esse sacrifício também, irmãos, envolve muitas vezes a gente saber dizer não. E é muito difícil, né, de a gente dizer não em um mundo de sim. Porque muitas vezes é muito mais fácil a gente só dizer sim, deixar com que eles façam as vontades dele, do que ter que dizer não e lidar com a pirraça, lidar com a birra, lidar com a gritaria, porque isso muitas vezes é o que acaba nos estressando. E aí é muito mais fácil a gente simplesmente entregar a eles as suas próprias vontades do que dizer não. E sobre essa educação de dizer não, essa responsabilidade que a gente tem de criar os nossos filhos, eu queria contar uma historinha para vocês. Então, havia um rei em que ele teve muitos filhos. E esse rei, ele amava especificamente o segundo filho. Ele amava muito esse segundo filho. E ele fazia todas as suas vontades. O rei nunca disse não para esse seu segundo filho. E aconteceu então que o menino foi crescendo um menino mimado, acostumado a ter tudo que ele tinha, sempre recebendo do pai a sua vontade. O pai nunca disse não para aquele seu filho. Então, quando esse filho cresceu e se tornou adulto, ele descobriu que o seu irmão mais velho, o primogênito, é quem teria direito ao trono do pai. Era ele que herdaria de forma natural o trono do pai e se tornaria o rei. Então, esse filho, acostumado a ter tudo o que queria, a nunca ter ouvido um não na vida, ele pensou, eu vou dar um jeito de conseguir o reino do meu pai. Eu vou ser o rei. Então ele bola um plano mirabolante, cria lá uma situação para tentar usurpar do trono do seu pai. E resumindo, o final dessa história é uma morte trágica desse filho e trazendo grande tristeza para toda a família, né? Irmãos, isso é uma história real. Se vocês perceberam, o que eu estou falando aqui é da história do rei Davi. A palavra de Deus diz lá em 1 Reis 1,6 que Davi nunca havia contrariado o seu filho. E o seu filho em questão aqui, o filho rebelde, era Adonias. O rei Davi nunca o havia contrariado. E acontece então toda essa tragédia que eu acabei de falar para vocês aqui. O rei Davi, apesar de ser considerado um homem segundo o coração de Deus, ele foi um péssimo pai. Ele foi um péssimo pai. E ele colheu as consequências disso. Destruiu a sua família. Irmãos brigando entre eles pelo trono do pai. O próprio filho voltando-se contra o pai. Uma história trágica que nós conhecemos muito bem. E o mesmo também, irmãos, acontecerá conosco, se nós permitirmos que os nossos filhos façam todas as suas vontades. Se nós não sabermos dizer não para eles no momento em que tem que ser dito não, né? Como eu falei, se nós não tratarmos os nossos filhos de forma adequada, nós estaríamos criando ali um monstro, sempre acostumado a ter todas as vontades, sempre acostumado a nunca ser contrariado, e isso muitas vezes pela nossa própria negligência de querer lidar com a birra dele, de querer lidar com a pirraça, de querer lidar com a ira de não conseguir as coisas, né? E como eu falei aqui no início da palestra, um tema aqui da nossa igreja é famílias fortes igual igrejas fortes. E nada é mais importante para uma formação de uma família forte do que nós sabermos criar adequadamente os nossos filhos. Porque eles são a próxima geração. São eles que irão conduzir o povo de Deus nas próximas gerações. Então nós devemos educar os nossos filhos porque eles são o futuro. Não só da igreja, mas como eu falei, de toda a sociedade. Porque a comunidade é composta por famílias. Famílias são as bases da sociedade.
E como é importante, irmãos, nós sabemos criar os nossos filhos nessa disciplina e na demonstração do Senhor. Nós vivemos hoje num tempo, né, que esse assunto é visto como inadequado. Falar a respeito de criação de filhos e sobre disciplina é quase que proibido nos nossos dias de hoje. A gente falar, então, na disciplina com vara, então, você talvez é até preso por isso no Brasil, porque as pessoas dizem que, na verdade, vocês devem deixar os seus filhos criar, decidirem pelas suas próprias vontades. Eles mesmos decidem o que eles querem fazer. É a tal da educação permissiva, que é aquela ideia de que os pais estão muito dispostos a atender os desejos dos seus filhos, que não há ali nenhuma... não há regras, não há disciplina, não há correção. E os filhos, então, é quem decide o que eles querem, como querem e na hora que eles querem. Mas veja o que isso tem produzido, irmãos. Tem produzido uma geração de jovens tolos, uma geração de jovens que não sabe lidar com responsabilidade, não sabe assumir compromissos, não sabe dizer não ao pecado, não tem responsabilidade de nada, entrega seus próprios desejos, jovens frágeis. Isso é o que essa educação moderna tem produzido. E, infelizmente, não são poucos os pais cristãos que, às vezes, olham para esse tipo de educação e dizem que eu tenho que deixar meu filho fazer o que ele quer, que, às vezes, desprezam a própria correção que a Bíblia trata como vara, porque a gente tem que realmente disciplinar os nossos filhos, e abandonam esse princípio e vão aderindo cada vez mais essa cultura moderna. Então, nós podemos deixar com que os nossos filhos sejam entregues a si mesmos, a esse sistema mundano, né? Nós devemos corrigir, disciplinar sim, conforme a Bíblia nos ordena. Criar filhos é o maior desafio que um homem pode ter. Sobretudo, né, nós cristãos temos o desafio de criar os nossos filhos segundo o que a própria Bíblia diz. Como eu falei, nós temos que ser mímicos, imitadores de Deus. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e extrair da palavra de Deus tudo aquilo que ela nos orienta de como educar os nossos filhos. E não simplesmente olhar para o mundo, para essa sociedade, de como eles acham que deve ser. O padrão, como eu falei, é o próprio Deus que estabeleceu. Nós não temos o direito e a responsabilidade de reinventar esse padrão. E Paulo aqui, ele atribui, né, a responsabilidade de criar os filhos, lá no texto de Efésios que nós lemos, ele atribui essa responsabilidade de criar os filhos aos homens. Recai sobre nós, pais, a responsabilidade, né, de criar os nossos filhos. Muitas vezes a gente pensa que essa responsabilidade é mais da mulher, porque ela que passa mais tempo com os filhos em casa, e a principal responsabilidade do homem é sair, trabalhar, ganhar o pão nosso de cada dia, ter o dinheiro para pagar as contas e está tudo certo. Não, a responsabilidade recai sobre nós, porque nós é quem somos, né, como a Bíblia diz, o homem é quem é o cabeça da família, o sacerdote do lar. Então recai sobre nós, homens, né, que somos o líder, essa responsabilidade de criar e educar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É óbvio que a minha responsabilidade em educar e criar o Natan e o Isaac é muito maior do que, por exemplo, com as outras crianças da nossa igreja. Mas ainda assim, faz parte da minha responsabilidade como corpo de Cristo, prezar pela educação de todas as nossas crianças. Então, por isso que eu peço, né, aos irmãos que, se vocês por acaso virem o Isaac e o Natan fazendo algo errado e por acaso eu e a Priscila não estivermos perto, vocês têm todo o direito e o dever de corrigi-los. Porque nós devemos fazer isso como um corpo. Porque se eu ver o filho de vocês fazendo algo e vocês não estiverem perto, é o meu dever fazer isso. E eu vou fazer por amor a eles, por amor a vocês e por amor a Cristo. Então, é todo o corpo, os irmãos que não têm filho, como o pastor falou aqui no início, todos nós fazemos parte desse corpo em que nós devemos, então, criar os nossos filhos, porque eles são a próxima geração. Eles é quem vão levar o evangelho adiante. Então, nós devemos, sim, corrigir os nossos filhos e nós devemos todos juntos fazer isso, né? Esse é o nosso papel como igreja, como corpo de Cristo, né? Como uma família de Cristo, nós devemos ajudar uns aos outros. Todos os nossos filhos fazem parte também, né, dessa comunidade em que vão crescer e o nosso desejo é que eles sim, né, se convertam ao Senhor e daqui do meio deles saiam pregadores, homens e mulheres, né, que entregam verdadeiramente, possam entregar verdadeiramente
a vida a Cristo e não serem engolidos por esse sistema mundano, pedagógico, né, que a gente vê aí fora, em que tudo é permitido, em que não tem, o pecado não há consequências. Então nós devemos sim, né, como cristão, imitar esse padrão de Deus. Devemos sim ter o cuidado dos nossos lares, da nossa igreja. Tudo deve ser feito um ambiente propício para criar nos nossos filhos, nas nossas crianças, preparar o coração deles para receber o Evangelho. Isso, todos nós, como corpo de Cristo, temos essa responsabilidade. Quando Deus criou a raça humana, Deus, né, colocou lá Adão no jardim, e no meio repleto de todas aquelas maravilhas, Deus deu a Adão apenas uma proibição. Adão tinha então um mundo perfeito. Ele tinha uma esposa perfeita, um ambiente perfeito, tudo perfeito, um mundo perfeito para Adão. Mas no meio de toda essa perfeição, Adão tinha apenas uma responsabilidade que ele não deveria, era uma proibição que ele não poderia fazer. Então, mesmo quando Adão e Eva transgrediram e fizeram a única coisa proibida naquele mundo perfeito, né, embora Adão e Eva tivessem ali desobedecido essa única proibição e sido punidos por essa desobediência, Deus viu que o golpe mais severo, ou seja, o sacrifício mais pesado, recaíra sobre ele próprio. Porque o próprio Deus deu o seu Filho para poder ser aquele que pagaria o preço pelos nossos pecados. Então, embora, mesmo diante de toda a desobediência de Adão e Eva, transgredindo aquela ordem de Deus, Deus viu que o maior sacrifício deveria recair, ou recaíra sobre ele próprio, que ele deu o seu Filho em favor de nós. Nós devemos, então, também replicar isso em nossos lares. Mas como assim? Nós devemos pensar que quando os nossos filhos também nos desobedecem, ou quando as regras, né, ou as normas que você criou no seu ambiente do lar, para que o seu ambiente do lar familiar fosse um lar cristão, um lar que tem regras, que tem leis, mas quando essas leis forem desobedecidas, a gente deve fazer isso também com sacrifício, com graça, apresentando também a eles a graça, o amor. E isso realmente, sim, é muito difícil. Mas nós temos que, mais uma vez, olhar para o próprio padrão de Deus, de como Ele olhou para os nossos pecados e ofereceu o próprio Filho como sacrifício. E é difícil, irmãos. Eu confesso para vocês, isso é muito difícil. Às vezes a gente tem a tendência de agir na ira, na raiva, porque às vezes a gente tenta, né, naquela hora ali, os filhos estão fazendo muita raiva, e é difícil a gente próprio controlar esse nosso desejo, né? E simplesmente a gente não deve olhar para aquele momento como se a gente fosse um juiz, simplesmente apontando o erro, ou falando, você errou nesse ponto, você transgrediu a lei, como um juiz severo que estaria apenas para poder apontar o erro. Nós devemos também olhar com um olhar de graça e de misericórdia. Né? Quando eu tento disciplinar os meninos em casa, né, principalmente o Isaac, que sempre deu mais trabalho nesse sentido, quando ele faz algo errado, eu tenho que corrigi-lo, muitas vezes, né, com a palmada também, e deixá-lo de castigo. Eu sento com ele e tento falar para ele assim, filho, o papai te ama. O papai te ama muito. Mas é justamente por conta desse amor que eu não posso deixar o seu pecado impune. É justamente por conta disso, apesar de toda a sua desobediência, apesar de toda a sua teimosia, apesar de toda a sua ira, da sua afrontação muitas vezes, eu te amo. E eu te amo, mas eu tenho que corrigir o seu pecado. Eu não posso deixar o seu pecado impune. Porque se eu não corrigir o seu pecado, é prova que eu não te amo. Então, quando o ambiente do lar for afetado por essa transgressão dessa regra ou de uma lei que você estabeleceu ali, seja através de um pecado, de uma desobediência, de algo que for, você tem sim que corrigir. Mas, ao mesmo tempo, mostrar esse amor, essa graça. Porque, como a Bíblia diz, nós, pais, corrigimos o filho que ama, assim como Deus faz conosco. Porque Deus corrige o filho que ama. E nós devemos fazer também. É justamente porque eu amo, eu disciplino ele. E, às vezes, ele não entende. Mas o objetivo que eu tenho naquele momento é alcançar o coração dele.
é fazer com que ele, depois, mais tarde, perceba que aquela disciplina faz parte de um ato piedoso, de um ato de amor para ele, porque eu não posso deixá-lo, né, entregue. Mas eu tenho que fazer justamente porque eu amo. Porque quando a disciplina ela tem um foco, e o foco é alcançar o coração daquela criança ou de um irmão, a gente deve fazer isso com esse amor. Como diz lá em Hebreus 12, 11, diz assim, Hebreus 12, 11 diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, a gente deve ter sempre esse foco em mente. Na hora, realmente, não parece algo proveitoso. A disciplina não é algo que é visto com alegria. E é algo que dói até mesmo em nós. Eu falo com ele, você acha que eu gosto de estar fazendo isso? Você acha que é bom até para o papai estar disciplinando vocês? Dói em mim também. É um sacrifício que eu faço porque dói em mim. Mas eu preciso fazer isso porque o meu foco é que mais tarde essa disciplina produza frutos de justiça e paz. A instrução dos filhos é a oportunidade que nós temos de amá-lo enquanto nós preparamos para a colheita. E nós devemos sempre estar com essa colheita em mente. A colheita é que mais tarde isso produza frutos de justiça. Então nós precisamos pensar nessa disciplina que vai produzir esse fruto de justiça. Esse é o nosso objetivo quando nós estamos disciplinando os nossos filhos. Então, irmãos, viver um ambiente de graça, mas que também envolve a lei, no sentido, igual eu falei, você criou regras para o seu lar. Você criou a lei para o seu lar. Mas viver nesse ambiente em que há lei, mas que também há graça, quando essa lei é transgredida, é algo sobrenatural. É algo que somente o Espírito Santo pode nos ajudar. É algo que nós temos que pedir a capacidade do Espírito Santo para nos ajudar a viver nesse ambiente. Por isso, nossos lares devem também evitar dois extremos, que é o extremo do legalismo e da licenciosidade. O legalismo, então, surge quando os pais tentam estabelecer valores, né, e disciplina baseado no seu próprio, na sua própria vontade, no seu benefício próprio. E eu confesso que eu erro muito nesse sentido. E eu tenho que me vigiar o tempo todo. É tipo quando a gente fala para os nossos filhos assim, fica quieto, para de pular. Mas isso a gente está visando só o nosso próprio benefício, porque eles estão gritando, eles estão pulando, e isso acaba nos incomodando. E a gente só quer que eles fiquem quietos para eles pararem de nos incomodar. E a gente cria esse ambiente, então, de um ambiente legalista, simplesmente para que eles obedeçam, para que o benefício daquela obediência seja em nosso próprio favor. Porque eu não quero aquela perturbação na minha cabeça, eu não quero, aquilo me estressa, aquilo me irrita. Então, eu faço com que eles me obedeçam para que o meu próprio prazer seja alcançado. E nós devemos evitar isso, irmãos. Daí a gente começa a barganhar com eles, né? Para de pular, senão você não vai ganhar sobremesa. Para de gritar, senão a gente não vai sair. E eu confesso, eu erro muito nisso. Toda hora a Priscila às vezes fica não é assim. Ele deve te obedecer porque ele tem que te obedecer. E com isso também, como consequência, a gente recebe uma obediência dos nossos filhos legalista. Porque eles também só estão obedecendo visando algo que eles vão receber no final. Então a obediência deles é visando, agora eu obedeci, então eu posso receber o meu prêmio? Eu obedeci, eu posso receber agora a sobremesa? Eu comi tudo, agora eu posso ter o sorvete? E a gente deve evitar esses extremos. A obediência, na verdade, deve estar motivado pelos desejos de apresentar para os nossos filhos algo que faça com que eles tenham autocontrole. É preparar o coração deles para que eles saibam reconhecer o pecado deles, em que eles estão... Agora, eu comecei a ensinar eles os 10 mandamentos, então quando eles começam a gritar, fazer alguma coisa, vocês estão quebrando o 5º mandamento. Qual que é o 5º mandamento? Aí o Natan sempre é que responde mais. É obedecer papai e mamãe. Então, você não está fazendo isso, você está quebrando o mandamento. E eu não estou agora, então, falando simplesmente para ele obedecer, porque eu quero o benefício daquela obediência, mas porque ele está entendendo que aquela desobediência está quebrando a lei de Deus, está quebrando o princípio que o próprio Deus estabeleceu. Então, esse deve ser o nosso desejo, o nosso foco em disciplinar os nossos filhos. Nós devemos, então, estar preparando eles para a fase adulta.
em que eles muitas vezes vão ter que saber se controlar, ter um autocontrole, ter que saber lidar com as frustrações da vida. Então, esse é o que nós devemos fazer. E agora, por outro lado, a licenciosidade ocorre quando nós percebemos que o legalismo demanda esforço demais. Eu tenho que ficar cobrando meu filho toda hora. Eu tenho que ficar lembrando ele toda hora que ele está lá desobedecendo e quebrando o 5º mandamento. Então, eu deixo ele, né? Faz o que você quiser mesmo. Faz o que você quiser. E como resultado, né, os pais abandonam todos os padrões, rejeitando tudo, pensando que tudo é um monte de coisas tolas que a gente não deve seguir. Rejeitando todos os padrões, tornando o ato de ser pai e mãe uma corrente de desculpas, né, de teorias que a gente não deve seguir. Esse também é algo que a gente deve rejeitar. Quando, né, na verdade, tudo isso só está demonstrando a nossa falta de sabedoria, em estar lidando com os nossos filhos, em saber lidar com eles dessa forma, como eu falei, né, envolvendo um ambiente de pura graça, mas que também é um ambiente em que há regras, um ambiente em que há lei, e que se ele quebrar essa lei, há sim a consequência do pecado. Mas tudo isso num ambiente de graça, num ambiente de amor, num ambiente em que você se sacrifica por ele com alegria. E é algo que nós devemos buscar, irmãos, na total dependência do Espírito Santo. Porque é difícil fazer isso. Então, ser um pai e mãe cristão piedoso é algo difícil que nós somos chamados a ser. Mas, como eu falei, nós temos aqui um manual. Tudo que nós precisamos saber está aqui. Nós devemos, então, correr para a Bíblia e buscar nela todo o desejo que nós temos de aprender a ser isso. Filhos, né, são criaturas que carregam a imagem de Deus. E essa imagem, assim como em nós, ela está sendo transformada dia a dia. Então, é o mesmo processo. À medida que eu corrijo meus filhos, eu também estou sendo transformado à imagem de Deus. E ele sendo transformado à medida que ele me imita e eu imitando a Deus. É aquele processo. Então, nós precisamos sim entender que todos nós somos afetados pelo pecado de Adão, os nossos filhos também são. E nós precisamos cada dia mais, então, buscar refletir a imagem de Cristo neles e buscar a palavra de Deus como o nosso guia, irmãos. O propósito de Deus e o bom conselho, né, inclui criar filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso envolve esse sacrifício com alegria. Nós estamos cada vez mais nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo homem. Esse é o propósito, então, para qual nós criamos os nossos filhos para a eternidade. Que Deus nos ajude, irmãos, nessa tarefa, que Deus nos capacite nesse desafio, né? E aqui fica esse desafio para todos nós, como eu falei, como corpo de Cristo. Nós somos chamados a educar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o propósito, como o tema do nosso lema, criando filhos para a eternidade. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor?